Quando eu tinha 16 anos, eu obtive uma grande vitória. Senti naquele momento que chegaria aos 100 anos. Agora sei que não chegarei aos 30. Sabe, nenhum de nós escolhe o nosso fim na verdade. Um rei pode induzir um homem. Um pai pode assumir um filho. Mas lembre-se disto, mesmo se aqueles que o induzirem forem reis ou homens de poder, sua alma pertencerá apenas a você. Quando estiver perante Deus, não poderá dizer, mas outros me disseram para fazer isto. Ou que a virtude não era conveniente no momento. Não será suficiente. Lembre-se disto. Dizem que em Jerusalém houve um rei que não era feito de carne e sangue, mas de ferro e prata. Um homem que usava uma máscara não por vaidade, mas porque o próprio rosto havia sido tomado pela morte. Seu nome era Balduíno IV, o rei leproso. Um corpo frágil, condenado à decomposição menos, mas com a alma mais indomável que o deserto. Enquanto o mundo via um homem doente, os templários viam algo além, um rei santo. Um mártir vivo, um governante que enfrentava o destino, sem levantar a voz. Balduíno não reinava apenas sobre Jerusalém, ele reinava sobre o medo, sobre a dor, sobre si mesmo. Entre seus cavaleiros havia um homem cuja história se perdeu nas brumas da guerra, o cavaleiro sem nome. Ninguém sabia de onde ele veio. Uns diziam que era filho bastardo de um senhor francês, outros juravam que era um assassino redimido pela fé. Mas Balduíno o via diferente, não como servo, nem como soldado, mas como um reflexo. Um homem que, como ele, conhecia o peso do sofrimento. O cavaleiro sem nome lutava com a fúria dos condenados. Sua espada era rápida, suas cicatrizes antigas. Ele não lutava por glória, nem por Deus, nem por ouro. Lutava por redenção. E sob o comando de Balduíno, ele encontrou algo que jamais tivera a propósito. Servir um rei, que mesmo morrendo, ainda era mais vivo do que todos os homens ao seu redor. Balduíno governava uma cidade dividida por fé, sangue e orgulho. Jerusalém era um espelho da alma humana, metade sagrada, metade maldita. E no centro dela, um homem coberto de feridas se tornava a única ponte entre a guerra e a paz. Saladino o respeitava, os templários o temiam e até os infiéis reconheciam sua luz. Quando Balduíno surgia no trono, com a máscara prateada refletindo o fogo das tochas, o silêncio tomava o salão. Havia algo sobre-humano naquele olhar vazio, como se o próprio Deus falasse através dele. Mas o rei sabia que o tempo não o pouparia. A lepra já consumia seus dedos, seus ossos, sua voz. Cada toque era uma dor, cada amanhecer uma batalha. E ainda assim, ele mantinha a coroa. Não por vaidade, mas porque compreendia o dever. Aquele trono não era símbolo de poder, era um altar de sacrifício. E Jerusalém, para ele, não era apenas uma cidade, era uma promessa feita à própria alma. O cavaleiro sem nome jurou protegê-lo até o fim. Mas nem todas as espadas do mundo poderiam impedir o avanço da doença. Ele via o rei definhar um pouco mais a cada dia, via o sangue secar, as mãos tremerem, o corpo se dissolver em silêncio. E mesmo assim, Balduíno não se queixava. Ele falava pouco, mas suas palavras eram como mandamentos. A verdadeira coragem é continuar, quando o corpo já desistiu. A fé não está em vencer batalhas, mas em permanecer de pé quando tudo o mais cai. O cavaleiro sem nome o acompanhou nas campanhas contra os árabes. Viu o rei planejar vitórias impossíveis e presenciou algo que nenhum guerreiro havia testemunhado antes. Um homem transformando o sofrimento em liderança nas tendas. À noite, enquanto os soldados rezavam, Balduíno ficava em silêncio, observando o deserto. Para ele, cada estrela era um lembrete da eternidade, e cada dor, um degrau para o sagrado. Ele sabia que não viveria para sempre, mas queria morrer como um rei que amava seu povo, e conseguiu. Quando Balduíno IV morreu, não houve gritos nem trombetas.
houve silêncio. O tipo de silêncio que se ouve quando o mundo perde algo insubstituível. O cavaleiro sem nome ficou ajoelhado diante do corpo do rei. Por um instante, ele acreditou que o véu prateado ainda se movia, que o espírito do monarca ainda observava o reino que deixava para trás. E então, entendeu. A missão nunca foi proteger o corpo do rei. Era proteger o que ele representava. A ideia de que um homem pode ser maior que sua dor, que o poder não vem do sangue, mas da alma. Balduíno IV se foi, mas sua presença ainda habita nas muralhas de Jerusalém, nos ecos dos templos, nos olhos dos que acreditam em algo maior do que a própria vida. Ele provou que nenhuma coroa tem valor se o homem por baixo dela estiver vazio, que nenhum império é grande o bastante para comprar um segundo de saúde, e que o verdadeiro poder não está na espada, mas na coragem de governar o próprio sofrimento. Hoje, vivemos cercados por falsos reis, homens que se curvam diante do medo, que vendem sua honra por aplausos, que se ajoelham diante de qualquer sombra. Mas Balduíno, ele não se ajoelhou nem diante da morte. Ele a olhou como a um velho conhecido e seguiu adiante. O cavaleiro sem nome, agora sem rei, vagueia como um fantasma entre as ruínas do mundo moderno. Carrega no peito a cicatriz da perda e na mente a lembrança de um homem santo. Um rei que o ensinou que o corpo pode apodrecer, mas a fé não morre. Um corpo fraco não é desculpa para uma alma covarde. Uma doença não é uma sentença a menos. É um espelho. E um rei, de verdade, não precisa de trono, precisa de coragem. Balduíno IV foi o último rei que reinou com um coração exposto. E talvez seja por isso que sua sombra ainda governe aqueles que buscam força nas trevas. O cavaleiro sem nome sobreviveu, mas carrega a certeza de que jamais encontrará outro rei como aquele. E talvez menos apenas. Talvez menos seja essa a sua maldição. Balduíno IV não foi lembrado pela lepra, mas pela vontade de continuar quando o corpo desistiu. E é isso que o torna eterno, porque a verdadeira realeza não está nas coroas, mas nos homens que se erguem em meio às próprias ruínas. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de ser rei, reinar sobre as próprias sombras. Peço que se retire com sua cavalaria e deixe esse assunto comigo. Peço que se retire para Damasco sem lutar. Renaud de Chatillon será punido. Eu juro. Retire-se ou todos nós morreremos aqui. Chegamos a um termo? Chegamos a um termo. Eu lhe enviarei meus médicos. Salam aleikum. Aleikum salam.